Boa noite a todos. Hoje é dia 8 de junho de 2020 e nós estamos aqui gravando esse vídeo para apresentar e falar um pouco sobre o Programa de Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados da UFSC Campus Blumenau. Meu nome é Larissa Nardini Carli, eu sou professora do curso de graduação em Engenharia de Materiais aqui da UFSC Campus Blumenau e atuo na área de polímeros. E atualmente eu coordeno o programa juntamente com a minha colega, a professora Daniela Brondani, que irá se apresentar também em breve. Então a proposta desse vídeo, além de apresentar o programa, é mostrar como que a participação de docentes que possuem diferentes formações, que possuem diferentes áreas de atuação, e trabalham em conjunto em projetos de pesquisa, em orientações, em co-orientações, como que isso é um fator que permite a realização de pesquisas na fronteira do conhecimento e que essa colaboração entre esses docentes, ela resulta em avanços científicos e tecnológicos para diferentes setores da sociedade. Além disso, nós queremos também mostrar como o conhecimento adquirido até então no desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa aqui no programa, ele pode contribuir para essa nova realidade que nós estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus. Então, fazendo um breve histórico do programa, o programa ele surgiu a partir da colaboração de professores de dois departamentos aqui da UFSC Campus Blumenau. O Departamento de Engenharias, a atual Coordenadoria Especial de Engenharia de Materiais, e o Departamento de Ciências Exatas e Educação. Então, alguns docentes já trabalhavam em conjunto no desenvolvimento de projetos de pesquisa e, com isso, surgiu, então, a ideia de montar uma proposta de um mestrado acadêmico reunindo, então, diferentes áreas de conhecimento. Os docentes que participam do programa, eles possuem formação em diferentes áreas, engenharia química, engenharia de materiais, engenharia ambiental, física, química, que são áreas que acabam se complementando e possibilitam, então, o desenvolvimento de projetos variados. Então, o programa ele foi aprovado em dezembro de 2018 e ele iniciou suas atividades em agosto de 2019, portanto, nós estamos completando 10 meses agora de atuação do programa. O programa ele conta atualmente com 13 docentes permanentes, sendo que é um corpo docente bastante jovem. Então, cerca de 80% desses docentes eles são doutores há menos de 7 anos. E nós temos também, desses 13 docentes, 2 docentes que são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Assim como os docentes, os discentes que fazem parte do programa, atualmente nós temos 20 discentes matriculados, também possuem diferentes formações. Eu queria alguns exemplos, como engenharia de engenharia química, engenharia de petróleo, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de telecomunicações, química, física e farmácia. Então, essas diferentes formações, a troca de experiências e conhecimentos, propiciando, então, colaborações e desenvolvimento de projetos inovadores. Falando um pouquinho das características do programa, o programa ele possui uma área de concentração de mesmo nome, Ciência, Processos e Materiais Avançados. Atualmente, nós temos 32 projetos de pesquisa em desenvolvimento. São projetos na linha de pesquisa, processos e transformações, e outros projetos sendo desenvolvidos de nanociência e nanotecnologia. Eu gostaria de ressaltar aqui que projetos, mais de 65%, com a participação de 2 ou mais docentes, sendo que muitos desses são docentes de diferentes áreas, o que contribui, e carrega muito a interdisciplinaridade. Por isso, os docentes também atuam em conjunto na orientação de dissertações. E nós temos mais de 75% desses projetos contam com a participação, sejam eles alunos de iniciação científica ou os do nosso programa. Se nós analisarmos aqui os 8 citados no mundo em periódicos da área, nós vemos também
que o nosso programa segue uma tendência mundial. Os nossos projetos que atualmente estão em desenvolvimento, eles abrangem mais de 90% dos temas que estão aqui listados no nosso quadro à esquerda. Então, nós vimos aqui que nós temos com muitos projetos atuais, temas atuais e aplicação. E diante do novo coronavírus, nós percebemos a partir do conhecimento e desenvolvimento de alguns desses projetos de pesquisa, nós temos novas oportunidades de ação e a possibilidade de contribuir com avanços na ciência em diversos aspectos, né, nesse novo contexto. Por exemplo, aqui a gente pode citar biomiméticos e biosensores, e aditivação de polímeros, antimicrobianas e o desenvolvimento de fármacos. Então, eu convido agora os colegas que desse debate a se apresentarem e um pouquinho dos projetos em desenvolvimento e dessas novas possibilidades que surgem diante dessa nova realidade em que vivemos. Obrigada, Larissa. Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia Bulegon Brondani. Possuo formação na área de Química Orgânica, com ênfase em biocatálise e biologia molecular. Um dos projetos que estamos atualmente desenvolvendo no NPMAT é a construção de sistemas miméticos de nocicepção. Para entendermos o que são esses sistemas, devemos pensar que as reações em sistemas biológicos que fazem o nosso corpo funcionar, que nos levam a sentir dor ou levam à secreção de diversas moléculas importantes ao funcionamento do nosso organismo, elas são apenas reações químicas orgânicas. Elas ocorrem através de interação e também reações de certos grupos funcionais. Embora elas sejam muito complexas, podemos racionalizar e, de certa maneira ou em certa extensão, copiá-las. E isso pode ser feito preparando-se os chamados sistemas biomiméticos ou bioinspirados. Para tal, deve-se entender o funcionamento de parte desse sistema biológico, pelo menos, a parte que se deseja copiar, e também algumas características atreladas a esse sistema. Mas qual seria a razão para querermos copiar partes de um sistema biológico? Bom, pode ser para estudar melhor uma determinada doença ou condição biológica, ou mesmo testar, mesmo que de maneira prévia, moléculas candidatas a novos fármacos, e ainda preparar testes para a detecção de diversas doenças. Bom, um exemplo da aplicabilidade desses sistemas miméticos ou inspirados seria o melhor entendimento do chamado sistema de nocicepção. Bom, o sistema de nocicepção, ele é um sistema sensorial, assim como o olfato ou a visão, só que mais complexo. Ele detecta estímulos nocivos ao nosso organismo, traduzindo esses estímulos nocivos, muitas vezes como dor ou inflamação, avisando que algo está errado com o nosso organismo. Portanto, ele é crucial ao funcionamento ou ao bom funcionamento do corpo humano, porque ele nos avisa que alguma coisa está errada. Boa parte da população mundial sofre com dores crônicas ou, em algum momento, sofre com dores fortes em alguns momentos específicos, por exemplo, como dor de dente ou dor nas costas, né? Sendo assim, o estudo e o desenvolvimento de novos fármacos que vão tratar essa dor é um problema urgente de saúde pública. Para que esses candidatos a fármacos, esses novos candidatos a fármacos, cheguem nas nossas prateleiras, eles precisam ser desenvolvidos e testados. E uma das etapas para o desenvolvimento desses fármacos são os testes conduzidos em animais. Para os fármacos que vão ser utilizados no sistema de nocicepção e vão atuar, por exemplo, contra a dor, os animais são submetidos a testes que causam dor, por exemplo, contorções abdominais induzidas ou estadia em placas quentes. No entanto, os sistemas biomiméticos ou sistemas bioinspirados poderiam ser utilizados como testes prévios, testes de triagem
diminuindo, então, o número de testes conduzidos em animais e, portanto, o número de animais utilizados em testes. Essa seria uma aplicabilidade desses sistemas biomiméticos ou desses sistemas bioinspirados. Outra aplicabilidade desses sistemas biomiméticos ou bioinspirados seriam a utilização desses sistemas como biosensores para a detecção de doenças. Então, olá a todos, eu sou o professor Eduardo Zapp e eu desenvolvo então projetos na área de eletroquímica e eletroanalítica. E um exemplo desses projetos é, como a professora Patrícia citou, que é o desenvolvimento e aplicação de biosensores. Então, mas para entender melhor do que se trata esse tipo de projeto, é necessário primeiro, então, entender um pouco da definição do biosensor, um pouco do seu funcionamento, para então identificarmos quais são as possíveis aplicações que a gente pode dar a esse tipo de sistema de análise. Então, primeiro, com relação à definição, como o nome está dizendo, então, o biosensor ele é um sensor, só que ele emprega como receptor material de origem biológica. Esse material, então, ele pode ser de origem natural, como, por exemplo, uma enzima, um anticorpo, um antígeno, ou até mesmo material genético, e que a principal vantagem, então, de empregar esse material como receptor é justamente o fato de você agregar especificidade, seletividade ao reconhecimento, que é uma característica dos próprios sistemas biológicos. Assim como a doutora Patrícia comentou, também é possível empregar no desenvolvimento do biosensor material de origem sintética, ou seja, tentar sintetizar em laboratório imitando a função desse material biológico, contudo com a vantagem de ele ser mais estável do que os materiais de origem natural. O funcionamento, basicamente, de um biosensor consiste em que a gente consiga, em uma amostra que geralmente é mais complexa, ou seja, com mais substâncias, identificar da forma mais específica possível uma substância de interesse nessa amostra. Então, para que isso funcione muito bem, é necessário que a primeira etapa do desenvolvimento e construção desse tipo de dispositivo é criar uma superfície biocompatível que incorpore esse material biológico na superfície do sensor. Então, é nesse momento que a gente tem algumas convergências das nossas linhas de pesquisa aqui no programa, em que, para construir essa plataforma biocompatível, a gente pode empregar alguns materiais bastante conhecidos, como polímeros modificados, biopolímeros e também uma variedade de estruturas com essa finalidade. Já a segunda etapa do funcionamento desse tipo de dispositivo, justamente é a transdução da resposta. O que seria isso em palavras mais simples? Basicamente, quando a gente expõe esse sensor a uma amostra que contém a substância de interesse, haverá uma interação desse material biológico com a substância a ser analisada, e isso vai gerar uma resposta no sistema. Nem sempre essa resposta ela pode ser emitida de forma direta. Então, a gente precisa traduzir esse sinal em um sinal mensurável, geralmente um sinal elétrico. Esse sinal, então, ele passa por um sistema de amplificação, processamento, e a partir desse sinal mensurável, a gente consegue tirar, então, informações ou da presença dessa substância na amostra, e principalmente da sua quantidade na amostra. E quais são essas amostras, ou seja, quais são essas aplicações que a gente pode dar a esses sistemas de sensoriamento? Então, a gente pode empregar biosensores, por exemplo, no monitoramento ambiental, onde a gente consegue, então, identificar uma série de poluentes, como toxinas, pesticidas, ou qualquer outra substância presente nesse meio que cause algum dano ou identifique algum comportamento desse ambiente. Também é possível ter uma aplicação bastante ampla na área alimentícia, geralmente com a questão de controle de qualidade dessas amostras, e também podemos citar aqui uma aplicação na área da saúde, em que geralmente se aplica esses dispositivos com o objetivo de medir alguns biomarcadores ou então empregar o sistema no diagnóstico de uma doença. Um exemplo bastante comum, que está até representado na figura ali abaixo, é o glicosímetro. Então ele emprega como material receptor uma enzima, e essa superfície, então, desse dispositivo, quando exposto à amostra, que geralmente é o sangue do paciente, há uma resposta dessa interação da superfície com a glicose, e é gerado, então, um sinal elétrico que é possível quantificar quanto de açúcar existe no sangue desse paciente. Agora, na sequência, a professora Daniela ela vai apresentar alguns exemplos mais específicos da aplicação desse tipo de dispositivo para o diagnóstico de doenças.
Boa noite, pessoal. Olá, eu sou a professora Daniela Brondani e a minha formação é na área de Química Analítica, com ênfase em Eletroanalítica. As pesquisas que eu venho realizando, elas se concentram principalmente no desenvolvimento de sensores e biosensores eletroquímicos e também no emprego de nanomateriais. Como o professor Eduardo comentou, eu vou falar um pouco sobre os principais biosensores aplicados ao diagnóstico de doenças, que são principalmente os imunossensores e os genosensores. Como vocês podem ver no slide, os imunossensores são aqueles que detectam anticorpos ou antígenos, e os genosensores são aqueles, então, utilizados para detectar materiais genéticos, DNA ou RNA. Como vocês podem ver nessas figuras do slide, é importante destacar a especificidade da ligação do antígeno com o anticorpo e também a elevada especificidade das sequências complementares das sondas de DNA. Esses dois exemplos, eles permitem o desenvolvimento, então, de biosensores passíveis e seletivos, e com isso a gente consegue moldar esses sistemas de biosensoriamento para diagnóstico de inúmeras doenças, como a gente pode dar como exemplo a Covid-19. Atualmente, a detecção do novo coronavírus ela é feita por meio da técnica de PCR, que é uma técnica padrão para o diagnóstico da Covid. Contudo, ela requer equipamentos caros e reagentes também mais específicos, e poucos laboratórios no Brasil possuem essa infraestrutura. Existem também os testes sorológicos. Os testes sorológicos, também conhecidos como testes rápidos, eles são empregados, então, na testagem de anticorpos do tipo IgG ou IgM, e também eles auxiliam, então, na verificação da fase da doença, e também na identificação se o indivíduo produziu anticorpos contra o coronavírus, no caso, então, dele ter sido previamente infectado. Mas esses testes sorológicos, eles também possuem certas limitações. Então, eles normalmente não são indicados para diagnóstico da doença. Por essa razão, várias iniciativas têm surgido no mundo todo, a fim de propor, então, metodologias confiáveis e de custo mais reduzido para diagnóstico da COVID. Entre essas estratégias, a gente pode destacar os biosensores, uma vez que eles permitem a produção de sistemas portáteis, como o glicosímetro, semelhante ao glicosímetro que o professor Eduardo comentou anteriormente. Eles podem também ser obtidos com custo relativamente baixo e boa sensibilidade e seletividade para a detecção de várias doenças. Nosso grupo de pesquisa pretende, quando possível, no nosso retorno presencial, retomar, então, as pesquisas de desenvolvimento de plataformas de biosensoriamento, especialmente as nanoestruturadas, visando, então, a adaptação para a detecção de biomarcadores de diferentes doenças e, se possível, incluir também detecção de marcadores para a Covid-19. Obrigada, colegas. Então, acho que aqui nós temos alguns exemplos, né, de projetos que estão em desenvolvimento e também novas possibilidades na área de testes, na área de sensores, com aplicações variadas. Um outro exemplo que eu gostaria aqui de trazer, que também possui diferentes aplicações, é a respeito da modificação de polímeros. Então, eu convido agora o professor Ismael Belletini para apresentar um pouco das suas pesquisas. Olá, obrigado, Larissa. Boa noite a todos. Então, meu nome é professor Ismael Belletini, sou formado em Química, na área de Físico-Química, mas sempre trabalhei com polímeros em solução, praticamente. Desenvolvo alguns projetos e das linhas que eu mais trabalho é modificando o polímero, realmente, ele sintético ou um polímero natural. Para que mudar esses polímeros, né? Procurando material novo aí com características ou melhorar a característica desse polímero ou funcionalizar esse polímero, né, para algum tipo de aplicação específica. Hoje existem várias modificações de polímeros, principalmente na área de encapsulação de fármaco, liberação controlada de fármaco para melhorar esse processo. Já fiz algumas coisas nesse sentido. Uma das modificações que a gente fez, que teve bastante sucesso, foi a que está na tela, aí foi um polímero sintético, que nós modificamos ele com lactose,
Esse polímero sintético ele é muito utilizado para liberação de gene, né? E ter essa absorção celular para liberar esse gene dentro da célula. O grande problema dele é que ele é citotóxico demais, né? Então ele acaba matando essa célula, né? Com essa modificação da lactose, reduziu significativamente a citotoxicidade desse polímero e continuou com a mesma absorção celular e a mesma liberação, né, de gene dentro da célula. Esse mesmo polímero modificado, a gente fez uma síntese on-pot, que a gente chama, né, mistura no mesmo recipiente para fazer a redução de ouro, para fazer a nanopartícula de ouro. Ele já atua como um redutor e já estabiliza essa nanopartícula para melhorar justamente essa absorção celular, né? Então, para deixar essa célula marcada, então dá para ter várias utilidades esse sistema. Bem promissor, tem mais umas 8 ou 9 modificações, se eu não estou enganado, desse polímero, com algumas partes hidrofóbicas também, junto com a hidrofílica aí, que é da lactose, com manose também. Outra modificação que a gente fez foi com um polímero que é derivado da celulose, com um composto que ele é um quimiosensor, na verdade ele é uma merocinina de Bruker, que ele é sensível ao íon cianeto. Então a gente fez um filme realmente desse polímero modificado, que é a etil-hidroxetilcelulose, modificada com esse composto. Fizemos uns filmes e mergulhado numa solução onde tem a presença do íon cianeto, ele muda de cor, né? Deu um limite de detecção aí de 10 na menos 5 a 10 na menos 7, foi bem promissor. É como se pegasse uma fita de pH realmente, colocasse esse filme, mudava de cor. Esse mesmo polímero a gente fez com uma mistura de um outro polímero que é o PEL, eletrofiamos ele, né? No primeiro momento com um corante, uma mistura física, que é as duas figuras da direita, as duas primeiras. Deu para ver que realmente o corante ficou lá nas fibras. E num segundo momento foi esse mesmo polímero modificado com essa merocinina de Bruker. Então deu para ver que ela estava em toda a fibra realmente. Fizemos um teste também para detecção de cianeto, ela se mostrou eficaz também. Tem muitas modificações hoje não é de hoje, né, mas que está tendo muita atenção é na modificação de polímeros para um polímero com atividade antiviral, né? Esse polímero foi modificado, foi publicado esse ano, em 2020, é um polimetilvinil éter alternado com anidrido maleico, e ele foi colocado um derivado de ácido ciálico ligado nele, né? Essa foi a modificação que foi feita nesse polímero, para inibir o vírus influenza A. Tá? Teve uns resultados bem promissores, porque o derivado do ácido ciálico, né? O ácido ciálico é o receptor desse vírus na célula, né? Então, se você consegue fazer um polímero que tenha essa ligação e inibir, né, essa atividade do vírus antes que ele chegue na célula, você então fez um material com atividade antiviral. E esse aí foi bem promissor. Tem um outro polímero que é bem conhecido, que foi modificado, que é a quitosana, né? Todo mundo já ouviu falar da quitosana, que eles fizeram modificações desse polímero, dessa quitosana, para ser um antiviral, uma atividade antiviral para algum tipo de coronavírus, tá? Humano. Esse artigo foi publicado em 2013, então faz 7 anos aí que eles já têm essa procura de modificação de polímeros com atividade antiviral. Então fizeram 2 modificações da quitosana, uma para deixar ela catiônica, né? Pegaram essa mesma e fizeram um outro grupo hidrofóbico, então fez um balanço de hidrofobicidade desse polímero, né? Deixou ele anfifílico,
E todos os dois tiveram resultados bem promissores aí como um composto antiviral. Óbvio, tem esses polímeros modificados, tem os polímeros hoje que as empresas estão sintetizando do zero, né? Ao invés de pegar um polímero que eu trabalho lá, né? Pega um polímero sintético lá, comercial, e vou modificar ele para ver as propriedades que eu quero, vou deixar ele com as propriedades que eu quero. As empresas já estão construindo esses polímeros com certas funcionalidades. A Yasu Therapeutics, ela sintetizou esse polímero com objetivo de ser um polímero com atividade antiviral. Tá? E a atividade dele, essa figura aí é do vírus da herpes, né? Então, esse polímero tem uma atividade antiviral para o vírus da herpes, bem eficaz. Teve várias avaliações pré-clínicas dele, que realmente funcionam para várias doenças sexualmente transmissíveis, das DSTs, né? Utilizando esse polímero. Tem um artigo de 2019 de uns pesquisadores dos Estados Unidos que eles fizeram uma pesquisa para o vírus Ebola e foi bem promissor os resultados. Então, cada vez mais a gente procura produzir novos materiais, né, modificando esse polímero ou sintetizando ele, como a Yasu Therapeutics está fazendo, com essa visão, obviamente, hoje está na procura de uma cura, uma vacina para o novo coronavírus. Né? Mas isso vem sendo desenvolvido já há um bom tempo, e essas modificações para realmente ter esse material antiviral. Obviamente, a gente tem polímeros que a gente utiliza para encapsular vários outros compostos, sejam eles óleos ou antioxidantes ou bactericidas, né? Eu acho que um pouco que a professora Larissa vem desenvolvendo, né, um pouco. Obrigada, professor Ismael. Falando um pouquinho, então, do projeto que eu desenvolvo atualmente, diferente do professor Ismael, o polímero que eu trabalho, eu não realizo nenhuma modificação química nele, mas eu incorporo aditivos para também conferir uma nova característica a esse material. Então, no caso do meu projeto, ele envolve embalagens ativas que têm o objetivo de prolongar o tempo de prateleira de alimentos, evitar que haja uma contaminação desse alimento pós-consumo, que ele possa causar alguma intoxicação alimentar e que ele tenha uma durabilidade maior. Então, como que isso é obtido? Nós temos a matriz polimérica e a ela é incorporado um composto ativo que tenha a propriedade antimicrobiana. No meu caso específico, a matriz polimérica é um polímero biodegradável de fonte renovável, o polidroxibutiraco-hidroxivalerato, PHBV, e eu incorporo a esse polímero diferentes óleos essenciais, que também são agentes naturais, que são obtidos de plantas, de diferentes partes de plantas, cascas, caules, frutos, folhas. E dependendo da origem desse óleo essencial, alguns óleos essenciais têm alguns constituintes que têm essa característica antimicrobiana. Então, como que é feito? É feita a mistura física desses compostos, é feita uma composição e depois esse óleo essencial ele é liberado gradualmente nesse meio. Tem outras formas também de produzir embalagens ativas, como está mostrado na figura no canto inferior esquerdo aqui da tela. A primeira é essa que eu comentei, do composto ativo misturado ao polímero e sendo gradualmente liberado. A segunda, a figura ali do meio, ela mostra o recobrimento da superfície interna de uma embalagem de alimento, e essa superfície interna então contém esse composto ativo que depois também é liberado e atua, né, nessa inibição dos micro-organismos. E a terceira opção é esse composto ativo presente dentro de um sachê. Em todos os casos, a proposta é que ocorra a inibição de micro-organismos, no caso específico, nesse projeto, contra alguns tipos de bactérias comumente encontradas em alimentos. Mas como que isso acontece? Então, no próximo slide,
nós temos aqui uma imagem que mostra que esse composto ativo ele é gradualmente liberado. E como que acontece essa liberação? Ocorre a difusão desse composto a partir do polímero para o meio em que está o alimento. Então, o principal mecanismo que acontece aí nos tempos iniciais é a difusão, e no caso específico dessa matriz biodegradável, para longos períodos e em determinadas condições, também pode haver a liberação desse composto através da degradação do polímero. O interessante aqui é que, como essa liberação ela é gradual, o tempo de ação desse composto ele é prolongado. E por isso que, então, nós podemos ter um aumento do tempo de prateleira do alimento. O que é importante nesse caso? Nós não podemos ter uma liberação muito lenta, porque senão a concentração presente no meio ela não é suficiente para inibir o crescimento desses micro-organismos, e essa liberação também não pode ser rápida demais, porque senão essa inibição não se sustenta por longos períodos. Então, uma maneira de nós ajustarmos essa liberação é através da utilização de nanopartículas nesses sistemas. Então, nós podemos incorporar, além do composto ativo ao polímero, nós podemos incorporar nanopartículas. Essas nanopartículas, elas têm morfologias variadas, podem ser lamelares, tubulares, na forma de nanoagulhas, esféricas, e elas também possuem características físico-químicas distintas. Então, o que elas vão promover? Elas vão promover diferentes interações entre os componentes da mistura e vão atuar também como uma barreira física, dificultando um pouco a difusão dessas moléculas do composto ativo do polímero para o meio. E com isso nós podemos ajustar essa velocidade de liberação. Uma outra forma que nós podemos também utilizar, que também pode proporcionar um maior controle, é fazendo a incorporação desse óleo essencial na argila antes de realizar a mistura no processamento do polímero. Então, ao invés de misturarmos todos os ingredientes juntos durante o processamento, que foi o caso que eu comentei anteriormente, nós podemos impregnar as nanopartículas previamente e depois adicionar esse material híbrido ao polímero. E com isso também nós conseguimos um maior controle sobre essa taxa de liberação e sobre essa inibição. Mas como é que acontece então essa inibição? No próximo slide nós temos aqui ilustrado à esquerda um mecanismo ou diversos mecanismos que são propostos em relação à ação dos óleos essenciais contra bactérias. Então, esse mecanismo ele não é completamente entendido, mas tem-se até o momento que os óleos essenciais eles podem alterar a permeabilidade e causar danos à membrana celular das bactérias, ou eles podem penetrar no interior da célula e interferir nas propriedades funcionais, e com isso eles podem, então, inibir o crescimento dos micro-organismos ou inativá-los. E quanto aos vírus, como que isso funciona? Nós temos menos trabalhos relacionados à ação de óleos essenciais contra vírus, mas alguns estudos que já foram realizados, inclusive com alguns tipos de coronavírus, mostram que, pelos óleos essenciais terem uma característica lipofílica, eles podem causar a ruptura da membrana desses vírus, que protege o material genético, então com isso ocorreria uma inativação desse vírus, ou eles podem também interferir na proteína S, que é a proteína do vírus, que faz a ligação da célula quando ocorre a infecção. Então, existem estudos agora sendo desenvolvidos para o novo coronavírus. Ainda nós não temos essa resposta, mas existem várias possibilidades aqui para investigar. Cabe ressaltar aqui, eu estou falando bastante dos óleos essenciais, porque é o que está sendo desenvolvido até o momento. Mas existem vários outros compostos que possuem essa atividade antimicrobiana e que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento de diferentes dispositivos, equipamentos de proteção, filtros, máscaras, por exemplo, nanopartículas metálicas, como nanopartícula de prata, de cobre. Nós temos óxidos metálicos, alguns que têm essa atividade antimicrobiana. Nós temos outros agentes naturais, não só os óleos essenciais, alguns polímeros que têm essa propriedade intrínseca, como a quitosana,
que o professor Ismael comentou, ou a quitosana também modificada, então existem várias possibilidades. E, dependendo do agente ativo, ele atua também de duas maneiras. Ele pode ser através da migração, que foi o que eu comentei até o momento, mas também tem alguns que atuam através do contato, ou seja, o micro-organismo entrando em contato com um material que contém esse agente, ele sofre também essa inativação. Então, tem um campo vasto aqui de estudos e de possibilidades de novas aplicações nesse sentido. Então, o que nós vimos até o momento, né, nessa nossa conversa, foram os testes, foram os sensores, algumas modificações possíveis, tanto modificação química de polímeros, quanto modificações através da incorporação, da aditivação em polímeros também. E agora eu gostaria também de abordar um outro aspecto, que seria o tratamento. Então eu convido o nosso colega professor Aldo para falar um pouquinho da química medicinal e de suas pesquisas nessa área. Obrigado, Larissa. Boa noite a todos e todas. Então, eu sou o professor Aldo, né, sou da área de Química Medicinal. Na verdade, eu tenho um doutorado em Química Orgânica e a minha especialização é na área de Química Medicinal, que é uma outra área de interesse do Unipemate, né, que é um campo de estudos de natureza interdisciplinar, que envolve conceitos de biologia, de química, de farmacologia e física. Atualmente, as minhas pesquisas estão envolvendo planejamento, síntese e avaliação biológica de novos agentes quimioterápicos para o tratamento da dor inflamatória, Alzheimer e doença de Chagas. Então, só para vocês terem uma ideia, panorama geral da química medicinal, né, nós temos várias estratégias que podem ser utilizadas na descoberta de novos fármacos, né, iniciando na fase de planejamento, posterior síntese e teste biológico, como vocês podem ver na parte superior da tela, né, sendo que pode o composto voltar para a fase de planejamento para eventuais otimizações dessas propriedades biológicas e farmacocinéticas. É importante a gente dizer que a combinação entre a realização de ensaios in vitro, ensaios in vivo, ensaios in sílico e até mesmo em ex vivo, né, com resultado de análises quantitativas e qualitativas, como está aí no diagrama em verde, é fundamental para o sucesso dos novos fármacos, né? Então, é importante salientar nesse processo que os métodos computacionais, como os que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa, eles têm ganhado destaque nos últimos anos com estratégias para descobertas de novos compostos bioativos. Então, o planejamento de fármacos baseado na estrutura do ligante, vocês podem ver aí na tela, sigla LBDD, é um método que utiliza informações... No slide anterior, por favor, Larissa, eu acho que voltou. Isso, obrigado. É um método que utiliza informações associadas a estruturas químicas do ligante, né? Então, um exemplo do LBDD nós teríamos o QSAR, que a gente consegue fazer uma análise estrutura-atividade de forma quantitativa, e nós também temos os conjuntos de métodos do tipo SBDD, cujo planejamento se dá a partir da estrutura do receptor, como é o caso da dosagem molecular. Então, esse conjunto de estratégias é utilizado no desenvolvimento de fármacos para diversas aplicações terapêuticas, como é o caso do tratamento da COVID, né, que será apresentado no próximo slide. Então, nós estamos em junho de 2020 e até o momento a gente não tem nenhuma terapia que seja específica, né, e aprovada para o tratamento e cura da doença causada pelo coronavírus, né? Então, a síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2. Então, nesse sentido, iniciativas público-privadas, buscando diminuir tempo e custos nessa pesquisa e tratamento da Covid-19, estão investindo no reposicionamento de fármacos. Então, o que seria isso? Seria uma busca de novas utilizações fora do âmbito da indicação médica original de um medicamento aprovado ou um composto que, por alguma razão, teve a sua pesquisa descontinuada. No caso específico da Covid-19, algumas alternativas estão sendo investigadas, como essas que estão sendo apresentadas aí na tela para vocês, nesse esquema, tá? Então, em azul, nós temos o interior da célula. No topo da imagem, nós temos a estrutura do coronavírus, né? Então, nós sabemos que os coronavírus são grandes vírus com uma única fita de RNA e o nucleocapsídeo, né? Que é uma estrutura que é composta pelo ácido nucleico do vírus, nesse caso, é o RNA, e seu invólucro proteico, que é o capsídeo helicoidal, e a gente chama de coronavírus por conta desse aspecto, né? Então, tem essas espículas
que são essas estruturas proeminentes que estão destacadas em preto aí na figura, né, que estão presentes na superfície do vírus e que dá a esse vírus uma aparência de uma coroa solar, né, que é aí do latim corona. Então, daí a origem do nome do vírus. Claro que nós temos um conjunto de várias estratégias que estão sendo utilizadas, mas aqui eu quis trazer um exemplo do reposicionamento. Então, assim, no caso dos alvos terapêuticos para SARS-CoV-2, nós podemos atuar em diversas etapas desse processo de infecção, né? Por exemplo, pode ser por inibição da replicação do vírus, reduzindo a glicosilação terminal dos receptores de uma enzima que a gente chama de enzima conversora da angiotensina 2, de sigla ACE2, que está apresentado azul lá no esquema. Então, como é o caso da cloroquina, né, um medicamento que tem sido utilizado para a profilaxia da malária, né, tem sido bastante polêmico, inclusive, a sua utilização para o tratamento de Covid. Nós podemos inibir esse processo de inflamação inibindo a entrada do vírus pela proteína Spike-S, com receptor de células humanas, que é uma proteína transmembrana, que está representada em verde ali perto do vírus, a TMPRSS2, como é o caso do Nafomostat, que é um medicamento anticoagulante de ação curta, ou o Camostat, que foi aprovado no Japão para o tratamento da pancreatite crônica e a esofagite de refluxo pós-operatório. Nós também podemos inibir esse processo de infecção lá no início, né, inibindo, por exemplo, o processo de endocitose, vocês podem ver na parte superior esquerda do vídeo, né, no qual o vírus ele vai ser incorporado pela membrana plasmática, então aí a gente usa o fármaco que está sendo utilizado nesse reposicionamento é o imatinib, que foi utilizado para tratar alguns tipos de câncer. Ainda pode ser por inibição da proteólise viral, ali no esquema vocês estão vendo as siglas 3CL-PRO e PL-PRO, né, no qual estão sendo testados o lopinavir e o ritonavir, que são utilizados para a prevenção do HIV/AIDS e tratamento. Pode ser também uma outra via que atua na inibição da replicação viral, por exemplo, da RNA polimerase, dependente de RNA, tem uma sigla ali no esquema RDRP, desculpem, como é o caso do Remdesivir, né, que foi inicialmente desenvolvido para o tratamento do ebola, e o Favipavir, que é um medicamento antiviral utilizado no tratamento da gripe no Japão. Outras abordagens, elas utilizam, por exemplo, a redução de processos inflamatórios a partir da análise do papel de interleucinas, né? Especialmente interleucina 6, vocês podem ver ali no canto superior direito do vídeo, que atua como uma citocina pró-inflamatória e uma miocina anti-inflamatória. Então, só para que vocês tenham uma ideia do panorama geral desse universo molecular dos fármacos que estão sendo reposicionados para o COVID, no próximo slide, apresento aqui para vocês essa diversidade química, né? Então, além dessa diversidade química, como eu comentei anteriormente, há uma diversificação da aplicação terapêutica desses compostos, né? Que incluem, nesse caso, agentes antivirais, antimaláricos, anticoagulantes, corticoides, imunodepressores, antibióticos, antihelmínticos, antitumorais e até mesmo vermífugos. Então, esses fármacos, eles integram a composição de medicamentos que estão atualmente em estudos, né? Então, isso encurta um pouco a etapa da pesquisa, porque muitos deles já estão em estados clínicos de fase 2 e 3 para reposicionamento, para o tratamento, portanto, da Covid-19. Obrigada, Aldo. Acho que os exemplos, né, que nós trouxemos aqui mostram bem a interdisciplinaridade e aplicabilidade, né, dos projetos que estão em desenvolvimento no nosso programa e como são todos temas atuais e com potencial, né, para trazer inovação e contribuir com a sociedade. Então, eu gostaria agora de agradecer aos colegas que participaram dessa conversa, agradecer aos que estão nos assistindo. Nós deixamos aqui o site do programa para quem quiser mais informações a respeito dos docentes, dos projetos em desenvolvimento, disciplinas, processo seletivo, dentre outras informações. Temos aqui abaixo também o nosso e-mail de contato. E temos também aqui pelo YouTube o chat, né, com possibilidade também de deixarem sugestões para vídeos futuros com os docentes, comentários gerais. Então, muito obrigada pela atenção e uma boa noite.
Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado aos colegas e a todos que estão assistindo. Obrigado, tchau, até mais. Boa noite, obrigado, até a próxima.